Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Hoje a live é sobre a redação da FUVEST com a professora Ana Paula. Obrigada, Ana, por ter aceitado o convite, por participar mais uma vez com a gente aqui no projeto. Se você quiser se apresentar para quem ainda não te conhece. Ok, Mila, boa tarde. Bom, pessoal, um prazer novamente estar com vocês. Sou a professora Ana Paula, de língua portuguesa. Bom, tenho formação em português e italiano, já fui professora de italiano, mas já estou há algum tempo dando aula aí nos cursinhos e nas escolas de ensino médio. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a redação da FUVEST. E agradeço bastante o convite aí da Mila, da Vicky e da galera do Juntos Vestibular. Muito obrigada. Deixa eu apresentar aqui os slides para a gente começar. Pronto. Então vamos lá, gente. Acho que é muito importante que vocês mandem as dúvidas de vocês, né? A live ela também vai se construindo a partir das perguntas, então fiquem bastante à vontade. Esse primeiro slide é para lembrá-los, né, um pouquinho do calendário da FUVEST mesmo. A gente tem a primeira prova, né, da primeira fase aí apenas no dia 10 de janeiro, então tem um tempo para se preparar, tem um tempo para treinar algumas redações. A gente sempre recomenda que vocês tentem fazer pelo menos uma redação semanal, tá? É importante que você tenha uma parte de redação. A gente sabe que, como qualquer outra área, a gente vai ficando bom naquilo que a gente exercita. Então, recomendamos que você comece a cronometrar, inclusive, o seu tempo. Tenta começar aí sem um limite para fazer sua redação, mas cronometra. Veja quanto tempo você está gastando para pensar na coletânea de textos, para fazer o rascunho, para fazer o rascunho limpo. A meta é que você tente, ao final de alguns exercícios de redação, chegar em 1 hora com a redação produzida. Então, leia, faça o seu rascunho, passe a limpo. A gente, de fato, aí contabilizando o tempo de questões, o momento de prova, que você tente finalizar em 1 hora. Então, no dia 10 de janeiro, tem a prova de conhecimentos gerais, aquela prova que envolve todas as áreas, né, de múltipla escolha, e as provas da segunda fase, que é onde efetivamente tem a redação da USP, lá no dia 21 de fevereiro. Então, no dia 21 de fevereiro, que cai a prova de português para todo mundo, independente da carreira a ser escolhida, e a de redação. No dia seguinte, 22 de fevereiro, aí a prova de disciplinas específicas, e de fato tem a ver com a sua escolha de carreira. Bom, gente, aqui é de fato uma explicação sobre como é que funciona essa primeira fase, mas é o que eu já expliquei, são 90 questões, basicamente. Envolve todas as áreas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Uma vez que você atinge a nota de corte da primeira fase, você vai para a segunda fase. E aí a prova tem duração de 4 horas, não tem tempo adicional. Segunda prova da segunda fase, formada por 12 questões, envolve aí as disciplinas da carreira escolhida. Vamos falar então sobre como que é a correção da redação da USP. Basicamente são 3 aspectos. Pode ir para o primeiro? O primeiro aspecto aí tem a ver com tema e estrutura. Então, ó, número 1, desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que verificar, obviamente, qual é o assunto que está sendo pedido, atente-se bastante à coletânea de textos, faça a leitura com bastante calma, utilize os grifos para te ajudar em palavras-chave, aquilo que vai acionando aí os conhecimentos prévios sobre o assunto. Nós dizemos, inclusive, galera, que as primeiras informações sobre o tema de uma redação são temas, né, ideias de senso comum. É interessante que você pegue, né, já seu lápis e sua caneta, vá anotando tudo que vai vindo à sua cabeça, mas não comece a tua redação por aí. Faça depois um filtro especificamente, porque as primeiras redações são, aquelas primeiras ideias são mesmo aquilo que povoa o imaginário coletivo. Então, depois você pode ir funilando um pouquinho mais sobre isso. É importante, além de você verificar o tema, que você também
lembre-se, recorde-se da estrutura, que é a dissertação argumentativa. Então, nada de muita criatividade em relação a, quero fazer uma poesia, uma liberdade artística. Não, não tem nada a ver com isso. Né? A dissertação argumentativa, ela é bem estruturada, ela é bem quadradinha. Tá? Vamos seguindo, conforme aí a gente vai passando os slides, eu vou explicar melhor para vocês que estrutura é essa, como é que a gente se atenta aos temas. Por enquanto, é só mesmo os critérios de correção da FUVEST. O segundo critério tem a ver com a tua argumentação e a articulação das partes do texto. O que isso significa? Nesse segundo item, tem a ver com a seleção dos argumentos, ou seja, você vai utilizar uma notícia para falar sobre esse tema, um fato histórico, você vai usar uma teoria, né, algum teórico, um dado, você vai fazer uma comparação com esse mesmo tema em relação a outro lugar do mundo. Então, de fato, a seleção dos argumentos, eles têm que ser argumentos reais, né? Eles não podem ser vagos, então, aquelas informações sobre a maioria das pessoas, a maioria dos países, tenha certeza quando você está utilizando essas palavras mais genéricas, elas não são tão bem vistas assim, a não ser que seja, por exemplo, a maioria da população brasileira é, de fato, a população que se reconhece com cor preta ou parda. Ok, né? Nós temos o censo do IBGE que nos prova isso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é um dado real. Mais de 50% de fato da população se considera preta ou parda. Mas tenha certeza sobre aquilo que você afirma e, inclusive, coloque a fonte sempre. Além da verificação dos argumentos, você também precisa ter articulação de ideias, o que a gente chama de coesão. Só para fazer um comparativo, no Enem, galera, na prova de redação do Enem, existem 5 competências a serem avaliadas. Na FUVEST são 3. No final das contas, é basicamente os mesmos argumentos, os mesmos critérios, porém, na FUVEST, agrupa-se. E claro que não tem propósito de intervenção como tem no Enem. No Enem, você tem um critério de verificação que é apenas o de coesão. Aqui na FUVEST, junta-se o critério de coesão juntamente com os argumentos. O que é coesão? São aqueles conectivos que você vai colocando ao longo do seu texto, quando você não faz repetição de ideias nem de palavras, mas a gente já chega lá também. E como terceiro e último critério de avaliação, nós temos aí a norma culta. Então, tudo que se refere à pontuação, acentuação, ortografia, emprego adequado às orações subordinadas, todos esses elementos, inclusive a seleção vocabular que você utiliza, será avaliado nesse item 3. Então, só para a gente ter um panorama. Nesses 3 critérios, como é que fica o peso de cada um desses critérios? Nós temos como critérios iguais de peso, o número 1 e o 2, ou seja, tema e estrutura, assim como argumentação e coesão. Então, eles valem igualmente. E o terceiro critério, que é esse, que é de norma culta, ele vale um pouquinho menos. Então, numa certa proporção, ficaria o critério de norma culta é como se valesse 3, tá? E o critério tanto de argumentação e coesão, como o critério de tema e estrutura, é como se valessem 4. Pensa assim. Então, para a FUVEST é muito mais importante que você saiba escrever uma redação dissertativa argumentativa de acordo com o tema, selecionando bons argumentos e fazendo a coesão, do que efetivamente ser tão criteriosa com algum acento. Mas isso não significa que você possa sair errando por aí, tá, gente? Só significa, de fato, qual é o olhar que a FUVEST tem para o futuro ingressante na universidade. Eu ia falar que tem várias redações da FUVEST que tiraram nota máxima, que às vezes o candidato comete, né, algum erro de acentuação ou escreve a palavra não na norma culta, né? Então, assim, de algum acordo ortográfico que já saiu não sei como fala. Exato. Então, por exemplo, ideia não tem mais acento, assembleia não tem mais acento, mas digamos que você colocou, né? A FUVEST deixa passar. E ainda assim é possível que você ganhe a nota máxima. Muito bem, Mil, é isso mesmo. Então, por exemplo, a gente tem um novo acordo ortográfico desde 2010. Tem que saber usar, sem dúvida alguma.
tá? Sem dúvida. Então, por exemplo, palavras como infraestrutura, só para dar um exemplo bem rápido. Antes você colocava infra, hífen, estrutura. Agora é tudo junto, tem uma regrinha, né? Quando esse prefixo termina em vogal e ele se junta a outra palavra com vogal diferente, eles são acoplados aí sem uso do hífen. Diferentemente, por exemplo, de um micro-ondas. Micro, prefixo termina com uma vogal, o, mas que a próxima palavra também começa com o. Vogais iguais são separadas por hífen. Vogais diferentes juntam, não tem mais hífen. Então, assim, tem alguns detalhes desse acordo ortográfico de 2010 que é importante saber. O que só para vocês pensarem, errei uma vez, FUVEST deixa passar, você ainda ganha nota 1000. Desculpa, nota máxima. Mas se você errar segunda vez o mesmo item, então, por exemplo, você errou uma vez um acento e você errou de novo também o critério de acento, aí a FUVEST começa a entender que você não está sabendo usar de fato os acentos. Agora, você errou um acento e uma vírgula, ok. Né? Ainda assim passa, tem muito mais a ver com uma dispersão do que não conhecer as regras. Falando aí um pouquinho sobre os últimos temas da FUVEST, vamos observar esse slide. Conforme a gente vai lendo os últimos temas de redação, nós vamos percebendo que tem algo em comum entre eles. São temas subjetivos. Então, tem algo a se atentar. Então, vamos começando lá de 2011, de baixo para cima. 2011 a gente tem o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem lugar no mundo contemporâneo? 2012, participação política? Indispensável ou superada? 2013, consumismo. 2014, envelhecimento da população. 2015, camarotização, inclusive está até entre aspas, porque é um neologismo, camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais, a democracia. Eu não sei se você se lembra, mas teve, nesse ano de 2015, ao longo do ano, teve uma figura que apareceu nas redes sociais que foi considerado o rei do camarote, você lembra? Ele apareceu assim nas redes sociais, né? Eu gosto do camarote, eu sou VIP, eu tomo meu champanhe, tenho várias mulheres maravilhosas ao meu lado, eu sou o cara. E aí, é Brasil, né, minha gente? A gente não vai deixar isso passar. O cara virou um super meme, né? A ideia do rei do camarote. Fizeram até entrevistas com esse cidadão. Bom, respeitando aí o colega rei do camarote, o que a FUVEST fez? A FUVEST é muito antenada no que acontece ao longo, né, do ano. E o que ela fez? Ela aprofundou algo que poderia passar despercebido, apenas um meme na nossa sociedade, né? Tão rica de piadas. Mas ela foi além. Ela aprofundou essa necessidade que a sociedade brasileira tem, a gente está falando agora até de uma elite mesmo, de segregar-se. Então, um dos textos base, por que eu estou dando um pouquinho de atenção a 2015? Porque a gente vai avaliar uma redação, inclusive, de 2015. Eu selecionei aí para a gente verificar como é que a USP, né, como é que a Fundação do Vestibular da USP, a FUVEST, avalia uma redação. E um dos textos base, inclusive, era falando sobre o fenômeno do futebol no nosso país. O quanto, por exemplo, o futebol, ele nasce como um evento esportivo coletivo, que une as massas, independente de classe social. Porém, ao longo dos anos, até o futebol começou a ter a tal das cadeiras VIPs, numeradas, a carteirinha do sócio-torcedor, o quanto a gente vai aí criando mecanismos, né, de, olha, dentre os torcedores, eu sou mais fidedigno, eu tenho mais privilégios, enfim, que vai até a questão dos aviões, né, a classe executiva, para os shows, área VIP, etc. E aí a FUVEST vai aprofundar, né, isso como um fenômeno social, o quanto a elite precisa ser vista como elite separada de uma massa. 2017, a gente tem aí, o homem saiu de sua menoridade, né? A ideia da autonomia. 2018, devem existir limites para a arte. Esse também foi um tema em que tiveram, né, no Brasil, duas exposições artísticas. Aquela do Santander, né?
Exato. Você lembra para contar um pouquinho para a gente, Mila? Então, acho que foi em Porto Alegre, né? Foi no sul do Brasil, que teve uma exposição do Santander. A exposição era, acho que, assim, quando chegou no Brasil para fazer a exposição, tinham classificado como para maior de idade, mas como foi feito por uma instituição privada, o Santander não colocou limite de idade para quem quisesse entrar e apreciar, assim, né, a exposição. E aí, nisso, tinha, acho que, uma escultura de um homem pelado, e chegaram em famílias com crianças pequenas, né, e acho que rodou foto, né, com a criança passando a mão na escultura, e aí um monte de gente começou a problematizar a situação. Sim, exato. E aí censuraram essa exposição do Santander. Ela foi retirada e começou a questionar, né? Será que essa exposição deveria ter sido liberada para o público? Enfim, tem uma série de incongruências aí, porque deveria sim ter um limite de idade. Em relação aos menores, os responsáveis são os pais, né? Pais, mães, enfim, os responsáveis legais. Eles devem também avaliar, né, se diante daquela educação familiar, os filhos têm que ter ou não acesso a isso. Mas mais que isso, né, a ideia da censura para a arte. Ainda nesse mesmo ano, teve também uma outra exposição, na verdade, uma peça teatral, e eu não sei se você se lembra dessa, Mila, alguns atores, e claro, também havia limite de idade, né, a partir dos 18 anos, mas alguns dos atores, eles ficavam nus, eles estavam nus durante a peça, em círculo, D4. Aí você pensa, bom, atores nus em círculo de 4, se alguém está nessa posição, o que está na sua frente, né? Então, anos do seu colega ator da frente. E aí essa exposição também chocou, teve toda uma censura. Mas o que mais intriga é o quanto não se pesquisa sobre qual é o propósito, a ideia aí desses limites de idade, e já vai se censurando. E foi um ano que a FUVEST ficou um tanto atenta sobre isso, né? Questionou qual é a função da arte na vida, rememorou aí vários movimentos artísticos. Enfim, 2019, a importância do passado para a compreensão do presente. Isso calhou com um ano em que houve o incêndio na Catedral de Notre-Dame, na França, e também com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. De fato, questionou-se, né, qual a importância da memória, do passado, para compreendermos quem somos, inclusive em relação a transformar um futuro. E 2020, o último tema de redação, papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, a gente está vivendo um momento em que se desacredita na ciência, há uma desvalorização tanto dos profissionais, quanto do estudo, da pesquisa. E aí, né, gente, movimentos anti-vacinação, ainda mais neste momento que a gente tanto precisa de uma população que compreenda a importância da vacinação, não só para si. A vacinação, ela não é no âmbito individual, ela é no âmbito coletivo. Então, é um momento que você poderia até rever a revolta da vacina, o acontecimento histórico brasileiro, enfim. Vão percebendo, gente, que há algo em comum nesses temas. E talvez o tema de 2020 pode ter sido até influenciado pelos protestos que tiveram, né, em 2019, pelo corte de verbas que o governo fez. Exatamente, o corte de verbas da educação, a retirada do financiamento de algumas bolsas de pesquisa. Perfeito, Ciências Sem Fronteiras, né, um importante programa, inclusive de intercâmbio entre os estudantes brasileiros, também foi cortado. Perfeito, Mila. Então, o que é importante? Que você, candidato da FUVEST, primeiro, esteja atento às notícias. Tá, gente? Então, assim, essa é a primeira grande dica para fazer uma redação da FUVEST. Leia jornais, escute podcasts de notícias, siga blogueiros de jornais, né, também, verifique quais são as questões polêmicas vigentes, tanto no âmbito nacional quanto no internacional, pesquise diversos pontos de vista sobre isso, e claro,
atenha-se à ciência, né? Atenha-se aí à pesquisa, esqueça os fanatismos, esqueça os extremismos políticos nesse momento, gente. Um candidato, de fato, esperado é que tenha reflexão crítica. E a reflexão crítica, ela nunca é ufanista, ela nunca tem um extremo ideológico. É importante que a gente saiba reconhecer isso. Então, o que se espera de alguém inteligente, né? O que é um ser inteligente? Aquele que possui informações, mas não só. Aquele que reflete sobre as informações que recebe, que consegue ter um arcabouço de argumentos, que consegue pensar não apenas numa classe social específica, que ela pensa num todo, qual é o impacto desse fenômeno em nível nacional, em nível internacional. Então, como que eu confronto um dado em termos políticos, sociais, econômicos? Então, tem uma série de aspectos aí que o candidato que vai fazer essa redação precisa ter. Vamos lá, uma segunda observação sobre isso. Então, né, você já está vendo que você precisa estar atento a esses temas aí atuais. 2, você precisa compreender que esses temas são subjetivos, tá? A gente não está falando, por exemplo... da democratização do cinema. Boa, Mia! O acesso, né, a ideia de ir ao cinema, ok, importante, mas algo que, inclusive, pode ser desconectado, né, de uma profundidade, assim, de uma reflexão mais crítica. Você pode ficar nos dados, claro que você consegue fazer reflexões, mas o que você precisa entender é que a FUVEST ela é muito certeira nesse sentido de um aprofundamento reflexivo, até porque ela não é ligada, por exemplo, a governos, né? A FUVEST ela tem autonomia, claro, ela é uma universidade pública do governo estadual de São Paulo, mas existe uma autonomia na escolha aí dos temas da redação, na preparação da prova, assim como a Unicamp, assim como a Unesp. Então, são provas de vestibular que, de fato, vão aprofundar conteúdos. Então, o que você vai pensar? Bom, diante de um tema subjetivo, o que faço? Primeiro, tente pensar, sim, em dados concretos em relação a essa subjetividade. O que a gente está chamando de dados, né? Pensa, se você parar para pensar, o papel da ciência no mundo contemporâneo, qual é a primeira coisa que tem que te vir à cabeça? Tá, o que eu sei, o que estás questionando sobre a ciência nesse momento? Bom, tem uns terraplanistas, por exemplo, né? Os terraplanistas, eles não vão ao encontro da ciência, perdoem-me, terraplanistas, se há algum aqui, desculpa, vocês não vão ao encontro da ciência, né? Vocês podem criar teorias, nem por si só a criação de teorias é um fator científico, certo? Que mais? Que a gente pode pensar em relação à ciência? Nesse momento, vamos pensar, e se fosse 2021? O que será que a ciência... Vacina, né? A gente está verificando uma série de cientistas ao longo aí do globo, fazendo uma série de pesquisas sobre a vacina. Então, nunca, né, a gente viu, por exemplo, uma figura que ganhou grande destaque, falando especificamente de Brasil, a gente tem o biólogo, né? A gente tem o Átila, que ganhou uma grande notoriedade, porque é um pesquisador, porque mostra dados, ele tem esse apuramento aí, quando ele vai verificando os dados de diversos países, de diversas indústrias farmacêuticas. Bom, vai pensando o que você sabe de concreto. Você sabe sobre um momento histórico que foi a revolta da vacina também. Vai pensando sobre isso, né? Isso você vai anotando no seu rascunho e, claro, daqui a pouquinho você organiza como que você vai estruturar tudo isso. Mas, então, a primeira dica é tenta transformar esse tema subjetivo em algo que é concreto para você. Você no sentido do seu conhecimento, não no âmbito pessoal, né, da sua experiência pessoal. Vamos lá, 2019, né, a gente citou aí a questão do Museu Nacional, a gente citou a Catedral de Notre Dame, por exemplo. O que mais que a gente poderia pensar? Vamos pensar em Brasil, não precisa ficar, viu, gente? O FUVEST não é um tema que você precisa focar só no Brasil, novamente. Mas vamos lá. O que aconteceu no passado, Mia? O que você acha que é bem determinante para um Brasil do presente? O que você acha que tem lá no passado, histórico nosso, que explica bastante coisa do que acontece hoje? Pode ser qualquer coisa, assim, o que vier à sua cabeça.
Falta história. Ó, vou te fazer pensar um pouco. Em relação à desigualdade social brasileira. Desigualdade social brasileira. O que será que teve lá no passado que marcou essa desigualdade atual no Brasil? A gente tem vários tipos de desigualdade, né? A gente tem classes sociais, a gente tem de gênero, a gente tem etnia. Eu acho que, tipo, se for lá para trás, pode ser a abolição da escravatura, né? Que foi muito mal feita, assim, né? Que foi feita só para interesses econômicos, assim, não sociais, né? Não foi para ajudar os, sei lá, dar direitos humanos, assim, né? Para a população negra. Ótimo exemplo, Mila. Ótimo, ótimo. Então, olha só, gente, a gente sabe, né, que a questão escravagista, a abolição da escravatura, como a Mila explicou super bem, de forma breve, é um marco para a desigualdade social que nós temos hoje no Brasil, né? As questões raciais, as diferenças de salário, a falta de oportunidades para os homens e mulheres pretas, enfim, tem uma série de questões que são marcadas aí pelos quase 400 anos de escravidão. Se eu não compreendo esses fatos do passado, como é que eu compreendo o presente desigual do Brasil? Se eu não compreendo, né, que nós tivemos aí a questão das colônias e das metrópoles, né? A gente teve Portugal, Espanha, França, Inglaterra, como grandes aí impérios, né, em séculos passados, conquistadora, entre muitas aspas, de territórios, né, na verdade, invadindo territórios. Como é que a gente compreende hoje, por exemplo, o que se tornou o continente africano, né? As guerras civis no continente africano, as relações, por exemplo, de uma América do Sul, né, considerada aí esses países em desenvolvimento, né, outrora chamados de países de terceiro mundo, subdesenvolvidos. Gente, tem uma relação de exploração aí com essas metrópoles, né? Somos países que fomos colônia. Isso marca. Então, assim, só estou querendo mostrar para vocês exemplos de como que tem que ser o teu raciocínio na hora de temas tão subjetivos quanto esses. Vai dando esses starts mesmo na sua cabeça, vai anotando ali do lado, né? O que eu sei concreto sobre isso? Isso vai te ajudando a trazer as argumentações para o seu texto, tá bom? Então, o que a gente pode esperar de 2021? Será que é a obviedade da vacina? Não acho, assim, como... mas, gente, é sempre achismo nesse momento. Essa live não é para a gente fazer aí... quais serão os possíveis temas? O bolão, né? Imagina, os professores de redação seriam todos, então, né? Figuras requisitadas, quase os profetas aí das viradas de ano, né? A gente nem se arrisca nesse sentido. Mas o que a gente pede é para você ficar atenta aos temas que mais trouxeram amplitude nas mídias sociais, esses que têm uma profundidade aí mesmo social, polêmica. Então, vamos fazer... a educação também, né? O EAD... Ótimo! Talvez não vá direto no ponto coronavírus, mas o que tangenciou aí, né? Então, essa forma de educação por EAD, a gente pode pensar, enfim, independente dos pontos de vista, a gente tem muito mais problemáticas, né? Muito mais pontos negativos do que positivos quando a gente pensa em países desiguais como o Brasil. A educação pública não teve aula, de fato, este ano, gente. Tá? Então, só para a gente começar a pensar, vai cair de novo o papel da ciência? Sem dúvida alguma, não vai cair de novo, né? Mas pode tangenciar. Por exemplo, pode ter alguma coisa a ver com a questão dos fanatismos, né? Com as dualidades, com as bipolaridades, conservadorismo de um lado, né? Aspectos progressistas do outro. A gente pode pensar... será um retorno à Idade Média, em que as pessoas também tinham um certo medo dessas doenças e não queriam se vacinar, porque elas poderiam pegar outras doenças, poderiam morrer, né? A gente pode pensar em vários governos conservadores de outrora, fazer um comparativo com os governos conservadores atuais.
a gente pode pensar, gente, obviamente, na questão racial, né? A gente está tendo ainda, né, vários massacres, né? Gente, o genocídio da população preta pelos policiais. A gente teve o caso estadunidense, George Floyd, e tantos outros nomes. Né? Não, é que essa semana a gente teve de 2 meninos que morreram ali no Rio de Janeiro, porque estavam andando de moto. Exatamente. Aconteceu essa semana mesmo. Acabou de uma maneira, assim, abrupta, gratuita, e por uma instituição policial que é herança de um período ditatorial. Né? A polícia militar brasileira, a gente, é herança da ditadura militar, inclusive em termos de treinamento, de filosofia. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso, que são temas que têm a ver com o nosso país, mas não só, né? Essa brutalidade, essa violência policial foi vista em vários outros países do mundo. A gente pode verificar também algo que me ocorre agora, a questão de algumas instituições, né? A gente teve uma rede de supermercados também envolvida aí no escândalo também, né? Em relação ao racismo, e é interessante a gente pensar o quanto essas instituições elas vão se valendo do marketing para tentar amenizar algumas questões, né? E como se a publicidade ela fosse a grande salvadora também. Então a gente vai ter que pensar, inclusive, a nossa relação com a internet. Acredito que seja um grande tema, né? Como que é a vida online? E aí eu só consigo pensar no Bauman, né? No Zygmunt Bauman, um grande sociólogo polonês falecido, né, não faz tanto tempo, que ele é um grande teórico que vai avaliar como somos nós diante das redes sociais, né? Como que a nossa vida presencial vai cada vez mais se eximindo, se diminuindo, que a gente vai criando perfis e máscaras diante de redes sociais, o quanto a nossa vida vai ficando líquida, o quanto as nossas relações são líquidas, né? Então, tem algo muito importante para a gente pensar nisso aí. Mas é só um brainstorm, tá, gente? Né, Mila, vai ficando à vontade se também te ocorrer outras ideias. Não, aí. A pensão do movimento Vidas Negras Importam, né? Acho que foi na Inglaterra e na Bélgica que tiveram vários mutirões, assim, que eles derrubaram estátuas de genocidas, assim, sabe? Já, a maioria homens, né, que tinham estátuas em praças, assim, e muitas delas foram derrubadas. Acho que teve uma, não sei se foi na Bélgica, eu sei que foi na Europa, que foi derrubada no lago, assim, então a estátua afundou e acho que nem foram buscar, sabe? Olha, que importante, que importante. E aí a gente pode, nossa, você me deu também uma outra ideia aqui. O quanto esses símbolos, né? Porque a estátua é um símbolo de um poder autoritário, claro, depende do que essa estátua representa, sem dúvida, mas pensando aí na FUVEST, o quanto ela pode partir dessa simbologia, né? Por exemplo, tem se questionado muito também as expressões. Verdade. Não, mas pode seguir na ideia das estátuas. Eu ia falar das estátuas, tem a estátua do Borba Gato, aí tem os nomes, né, Anhanguera, como fala, daquela estrada, eu sei, eu não lembro, mas... Não tem problema, mas só o fato de você falar comandante, Anhanguera, tem a ver com militarismo, tem a ver com as bandeiras. Brigadeiro, essas coisas assim, né? Exato. O quanto esses símbolos de poder, de patriarcas, né, também tem algo aí, né, são sempre homens com poder, homens que muitas vezes mataram outras pessoas, né, para ter as suas conquistas, né, a que preço chega-se a essas conquistas, enfim, é um assunto polêmico, sem dúvida alguma, o quanto esses símbolos, né, e aí juntando com o que eu estava falando, o quanto as expressões, esses lugares simbólicos, né, então eu vejo uma estátua do Borba Gato aqui em São Paulo, um bandeirante, e vejo aquilo como um símbolo, né, até como, nossa, a riqueza de São Paulo, né? A gente tem expressões, né, em lugares comuns, né, voltando um pouco à questão do racismo, criado mudo, a coisa tá preta, né? Teve um jogo recentemente, né, Paris Saint-Germain, que inclusive esse jogo ele foi cancelado ali na hora, porque um dos jogadores ele questionou
um árbitro, né? Por que você fala aquele homem negro, né? O que ele vai discutindo ali com o árbitro. Enfim, isso também aconteceu recentemente. De fato, né? Você fala, peraí, por que precisa ter esses pontos de referência? A gente não fala o meu amigo branco, por que a gente fala o meu amigo negro? O meu amigo gay, né? Você não fala o seu amigo hétero. Então, o quanto essas expressões, esses lugares comuns, elas são simbólicas. Elas são exemplos, né? De diferenciações, de relações de superioridade, inferioridade na sociedade. Então, tem algo aí que é subjetivo, mas que a raiz é muito profunda e é muito concreta. Quando a gente tem essas expressões, o meu amigo negro, como marcação, eu preciso entender que provavelmente a pessoa que fala isso, talvez ela venha de uma cultura racista. E talvez a culpa, gente, e é que tá, né, que a gente tem que pensar, que quando a gente está num debate da reflexão crítica, a ideia não é achar o culpado. Não é, gente, nós fazemos parte de uma estrutura racista. Nós temos aí, né, o racismo estrutural. Então, quando a gente faz parte de uma sociedade com racismo estrutural, somos todos racistas. Sem querer, galera. Somos todos machistas, sem querer. O que a gente pode tentar fazer? Entrar em processos de desconstrução. Se você desde pequeno é criado nesse tipo de sociedade, gente, é como se você tivesse que ficar 24 horas por dia atento, né, a algumas informações para não deslizar. Só que 24 horas por dia é impossível você ficar atento. Então, alguma hora desliza. Eu deslizei, sou racista? Não necessariamente. Você faz parte de uma estrutura racista, né? Eu acho que a gente tem que aprender a parar também de ficar rotulando, assim, nesse sentido, de que talvez não seja pela culpabilização que a gente vai se tornar uma sociedade melhor, né? Mas entender do lugar de onde falamos, do lugar de onde viemos, para aprofundar. Bom, pode passar para o próximo slide. Bora lá, né? Aquelas dicas aí, aqueles detalhes importantes. A gente, FUVEST pede título, tá bom? Ao contrário do Enem. O Enem é facultativo. Quer colocar título? Coloca. Não quer? Não coloca. O título, gente, onde que ele entra aí na avaliação? Ele entra nessa parte do critério de argumentação. Tem a ver com a sua seleção. É uma escolha o título, né? Ele tem que ser coerente, ele tem que ter relação com o que você está dizendo ao longo do seu texto. Então, fique muito atenta ao seu título. O título, ele não pode repetir, gente, o tema, tá? Tema e título são ideias diferentes, né? Ideias, assim, são palavras diferentes. Você não pode repetir exatamente o que está no tema. O tema é o assunto, né? O título é o teu olhar sobre o tema. Vamos lá, então, né? O que é importante você saber? Que a estrutura da redação aí da FUVEST, como do Enem, eles te dão 30 linhas para escrever. Você vai escrever 10 linhas? Não vai, gente. Se te dão 30 linhas, é porque querem que você, sim, né, discorra um assunto complexo em poucas linhas, dá até para pensar que são poucas linhas, né? Mas é o suficiente para a gente ter uma noção, a banca examinadora, do quanto você consegue articular suas ideias, quanto você consegue argumentar sobre elas. Então, a gente pede aí, a gente orienta, né? A gente orienta. Essa quantidade de linhas, gente, é uma orientação minha, dos professores de redação. Escreva entre 25 e 30 linhas. Olha, digamos que você escreva 20 linhas. Peraí, você deixou 10 linhas sem escrever? Gente, 10 linhas sem escrever é muita coisa. Significa que você não sabe discorrer. Então, fica aí, tá? Entre 25 e 30 linhas. Escreva na terceira pessoa do singular, tá? Pode ser a sociedade, as pessoas, os membros, os indivíduos. Tenta sair da primeira pessoa do singular ou do plural. Então, assim, não usa um eu, não usa o nós. Eu sei que muita gente usa o nós, né? Nossa sociedade. Mas tenta evitar isso também, tá? A sociedade brasileira, os brasileiros. Coloque o título. Para essa quantidade de 25 a 30 linhas dar certo, gente, você precisa pensar em uma distribuição de 4 a 6 parágrafos. Escreveu 4 parágrafos já te garante nota máxima? Sim. Já te garante nota máxima, tá? O primeiro parágrafo é de introdução, os 2 aí do meio, né, eles são de argumentação, o último é de conclusão, tá perfeito. Quer escrever até esses parágrafos, também não tem problema. Tenta lembrar que esses parágrafos, eles têm que ser mais ou menos uniformes, então aí, numa média de 5 a 7 linhas em cada, ok? Vamos estruturar a redação, gente. É óbvio que o primeiro parágrafo é de introdução. Mas o que a gente faz nesse primeiro parágrafo, tá, gente? Então, a introdução ela corresponde ao primeiro parágrafo do texto e é responsável pela familiarização do leitor com o assunto que será discutido.
Para alcançar esse objetivo, essa parte da produção textual exige a apresentação do tema e deve introduzir a tese, ponto de vista que será defendida, assim como a citação da argumentação, que são as provas que ancorarão a defesa da tese. Então, vamos agora fazer uma explicação melhor sobre isso, tá, galera? Então, ó, primeiro parágrafo, você tem de 5 a 7 linhas. Você vai começar abordando o tema. Ótimo. Como é que a gente faz isso? Voltando a 2020 lá, né? O papel da ciência na sociedade contemporânea. Você vai começar a sua primeira frase como: atualmente, vírgula, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Não. E não. Tá? Então, assim, o que não fazer no começo da sua redação? Utilizar palavras como atualmente, nos dias de hoje. Oi, Mila. Hoje em dia. Exato. Porque olha só, galera, por que será que a gente não pode usar esses termos? Porque olha só, Mila, o tema dessas redações de vestibular são todos temas atuais. Eles são todos temas contemporâneos. Você começar uma redação com atualmente, hoje em dia, é repetitivo. Gente, a primeira palavra do seu texto já foi clichê, desnecessária, lugar comum, tá? Então, essa já é uma primeira dica. Não comece com esses termos. Espera aí, eu começo por onde? Gente, acredite em mim. É mais uma mania do vestibulando escrever atualmente nos dias de hoje do que, de fato, uma necessidade em termos de sentido. Não precisa. Digamos que você coloque: atualmente, vírgula, a sociedade brasileira se vê confrontada entre políticas ufanistas, conservadoras e progressistas. Gente, retira o atualmente. Ó, a sociedade brasileira se vê confrontada. Gente, não teve alteração no sentido da tua frase. Presta atenção, tem muita gente que tem essa mania aí, mas não precisa. Uma segunda dica, né? Voltando lá a 2020, você não vai começar a sua redação, o papel da ciência na sociedade contemporânea. Não precisa, você não vai pegar as palavras do tema para começar a sua primeira frase. E aí vem a grande dica, né? Você sempre vai começar uma redação por técnicas, tá? Inclusive lá na sequência, eu vou mostrar algumas para vocês. Mas lembra que eu falei para você fazer um brainstorm, né? Conforme você vai pensando no tema, vai anotando. Então, vai anotando um filme que veio à sua cabeça em relação ao assunto, vai anotando o nome de um livro, vai pensando, o que tá vendo? Eu vi uma notícia sobre isso, anota. Vi um dado sobre isso, anota. Porque é a partir desses elementos que você vai começar a sua redação. Então, por exemplo, no filme, blá, 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 coloca, claro, o título sempre entre aspas, vê se a relação entre, claro, aí você vai especificar, né, a relação entre o filme e o tema, mas tenta sempre começar a redação por uma técnica, gente, não é ao léu que você começa uma redação, tudo bem? Então, a primeira grande dica é: não comece a sua redação retomando as palavras do tema. Aí vem algo bem importante, gente, que é o que a gente chamou ali de tese, que é o ponto de vista sobre o tema. Uma vez, então, que você sabe qual é o tema da sua redação, você vai tentar achar a tese. A tese é, de fato, o que você vai defender ao longo da sua redação. Eu sempre falo para os meus alunos se ver diante de um tribunal. Pensa que você é um advogado diante de um tribunal e você vai defender ou acusar um réu. Qual que é o seu ponto de vista sobre o réu? Ou ele vai ser acusado, ou ele vai ser vítima, ele é inocente sobre algo. Bom, esse é o teu ponto de vista. O que vem na sequência são as provas, tá? Então, em relação ao papel da ciência no mundo contemporâneo, você vai ficar assim, tá, como é que eu vou tentar transformar isso numa tese? Quando você tiver essa dificuldade, tem uma dica. Transforme esse tema numa pergunta, num porquê. Ou num qual. Pega aqueles pronomes interrogativos, o que, qual, como, porquê. O porquê costuma dar mais certo, né? Mas depende. Então, por exemplo, nesse caso de 2020, talvez o qual fosse o mais adequado. Qual é o papel da ciência no mundo contemporâneo? Nos livrar das fake news?
né? Fazer com que a sociedade progrida em termos tecnológicos, em termos humanitários, enfim, gente, tem vários pontos de vista sobre isso aí, tá bom? Mas tenta transformar o tema numa pergunta, isso vai te ajudar a criar uma frase tese, tá? Então, existe uma frase que representa o ponto de vista sobre o tema, ela tem que estar já no primeiro parágrafo. O teu primeiro parágrafo acabou? Não, gente, o teu primeiro parágrafo não acabou. Porque o primeiro parágrafo ainda tem que apresentar a citação da argumentação, que são as provas que servirão como defesa da sua tese. Tudo isso no primeiro parágrafo? Sim, gente. O primeiro parágrafo é o que a gente chama de projeto de texto. Então, no seu primeiro parágrafo, já tem que estar tudo bem estruturado. O corretor já tem que saber que você sabe o tema, que você entrou no tema da redação, qual é o teu ponto de vista sobre o tema da redação e quais serão os argumentos selecionados para aprovar a tese. Tudo isso no primeiro parágrafo. Por isso que você não pode terminar o primeiro parágrafo com uma pergunta. A não ser que essa pergunta seja retórica. O que é a pergunta retórica? É aquela pergunta que já traz em si o teu ponto de vista. É um pouco mais elaborado, mas é possível. Ou seja, você não pode terminar um primeiro parágrafo, no caso do tema de 2020, assim. E qual será o papel da ciência no mundo contemporâneo? Você jamais pode terminar o primeiro parágrafo dessa forma, ok? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aí. Nós temos algumas técnicas, né? Para vocês pensarem em como entrar no tema da redação. Tem a trajetória do passado ao presente, também chamada de perspectiva histórica, né? Então, digamos, se você quisesse usar a revolta da vacina, por exemplo, a escravidão, né, o período escravocrata brasileiro, isso é uma perspectiva histórica. Você pode começar, por exemplo, até o século X, houve tal fenômeno. Pode entrar assim, não tem problema. Porque aqui são algumas dicas, depois vocês acessam o slide, vocês podem ler esses textos, né, que são trechos retirados aí sobre o tema do mundo do trabalho, que já foi um tema de redação da USP também. Mas você pode entrar no tema fazendo comparações. Então, por exemplo, você vai comparar como que está o avanço do movimento de vacinação do coronavírus, não que seja esse o tema, volto a dizer, não acho que seja exatamente esse o tema, mas do movimento a busca, né, pela vacinação num país como a China, a Rússia e o Brasil. Faça uma comparação rápida, né? Houve mais investimentos governamentais nesses países, né? Você pode comparar. Você pode, toma cuidado com esse de interrogação, tá, gente? Você até pode fazer alguma pergunta inicial, mas lembre-se que você tem que sair desse primeiro parágrafo com alguma resposta. Uma outra técnica também é você trazer uma constatação, uma informação, uma afirmação sobre esse tema. Você quer fazer uma narração? Tá, o que é narração? Eu vou criar uma história fictícia? Não, gente. O que a gente está chamando de narração pode ser entendido, inclusive, como um exemplo de notícia, tá bom? Ó, só para vocês terem uma ideia, no último ano, só que aí no caso você pode colocar no ano de 2019, né? No caso, a sua redação só vai cair em 2021. Então, no ano de 2020, fiscais do Ministério do Trabalho libertaram, ok? Então, você pode trazer uma notícia, você pode apresentar uma linguagem figurada. O que é isso? Você pode fazer uma metáfora, né? Então, por exemplo, a gente tem aí, ó, todas as relações humanas estão fundamentadas no ato de trabalhar. As diversas áreas de estudo e atuação são como os pedaços de vidro de um mosaico. Bom, eu tenho alguma dificuldade para criar uma metáfora aí numa redação dissertativa argumentativa. Tenho, admito. Tem gente que consegue fazer isso de uma maneira brilhante, tá bom? Você também pode pensar, acrescentando essas técnicas, você pode falar, então, de um filme, de um livro, tá? De um dado estatístico. Tudo isso serve para você começar a redação. Você pode, inclusive, fazer a definição sobre algum assunto, né? Não tem problema. E aí, só para deixar claro que para vocês a estrutura do primeiro parágrafo também tem que estar clara, né? Então, ó, a gente tem um exemplo de redação considerada adequada. Essa redação tirou 8,5 de 10 pela FUVEST sobre o tema camoratização da sociedade, que foi aquele tema que eu comentei com vocês. Então, eu tenho um título aqui, elitização perniciosa, né? Perigosa. Vamos lá. No sentido literal, a distância que separa um camarote do público em geral é de apenas alguns metros. Ó, começou definindo o que é um camarote, fazendo uma afirmação. É uma técnica de afirmação. Contudo, tal disposição dos espaços assume a conotação de um abismo social. Então, presta atenção, gente. O primeiro período, até a palavra metros, é
o candidato entrando no tema da redação. Ele está definindo aí, né, fazendo uma afirmação sobre camarote, ok? Isso foi uma técnica. Na sequência, apresentou um ponto de vista. O que ele vai dizer? Que o camarote tem o sentido de um abismo social. Ótimo! Então, o que esse candidato já está dizendo? Que o camarote na sociedade, ele significa, assim, uma distinção de classe social. Perfeito, perfeito. Já tem a tese aí, tá? Vamos seguindo. O acesso das camadas mais populares ao que antes era exclusivo da elite potencializou o fenômeno da camaratização no Brasil. Perceba que agora o candidato, ele explica o que é a camaratização, ele está ligando as ideias. A aversão à mistura é resultado de um histórico da desigualdade social no país. Deveria, gente, até entendi. O fundo do slide, ele é amarelo, mas tem um destaque, né? Pensa que esse argumento 1 também tinha um destaque em amarelo. Olha só. Imagina. Ou seja, só para mostrar para vocês que esse candidato, ele vai tentar provar por que o camarote é um abismo social. Por que o camarote representa uma distinção de classe social no Brasil? Ele está especificando no Brasil, aqui o tema também pedia Brasil. Ele vai dizer que isso é resultado histórico, ó. Primeiro argumento. Ele vai explicar só na sequência, mas ele vai ter que explicar que isso é um resultado histórico. Seguindo, dessa maneira, é pertinente inferir e afirmar que a segregação dos ambientes revela um anseio por distinções em uma sociedade carregada de notória estratificação social. Esse é o argumento 2. O que ele vai dizer? Que essa diferenciação, essa segregação de ambientes é resultado de uma sociedade estratificada. Então, ele vai ter que provar que no Brasil nós temos distintas classes sociais. Gente, até fácil, assim, pega dados, né? Mas ok, ó, segundo argumento. E terceiro, ele tem um terceiro argumento. Ele vai dizer aí que é uma sociedade camarotizada, é esvaziada de democracia. Interessante, são três afirmações, 3 argumentos que têm que ser explicados nos parágrafos seguintes. Então, só para deixar claro, gente, porque o primeiro parágrafo, de fato, me interessa, como professora, que vocês se atentem, tá? Então, primeiro parágrafo, candidato entra no tema, candidato expõe a tese, candidato expõe os argumentos, tá? Então, a gente tem tudo isso. Se você faz o primeiro parágrafo muito bem, isso significa que você terá provavelmente sucesso ao longo da sua redação. Porque o que o corretor espera? Que no próximo parágrafo você explique o argumento 1, no parágrafo seguinte, o argumento 2. E no parágrafo posterior, o argumento 3, depois você conclui. Então, ó, já tá tudo organizadinho. Eu não vou ler tudo para vocês. Ele não usou nenhum repertório, né, no primeiro parágrafo. Repertório cultural? É. Fato. Volta lá um pouquinho, por favor. Porque geralmente, assim, quando eu pego a prova, eu sempre fico, ai meu Deus, que eu vou usar de repertório. Aí eu fico, sabe, pensando, notícia, filme. Mas ficou um bom primeiro parágrafo, né, sem repertório. Exato, você tocou num assunto tão importante, porque o repertório cultural, que é isso como você falou, seleção de filme, notícia, dado, ele é esperado pela banca examinadora. Não veio aqui de maneira explícita no primeiro parágrafo, mas a gente ainda está esperando que isso venha ao longo dos parágrafos, e virá, porque senão não teria essa nota de 8,5. Tá bom? Então, perfeita observação. Não é tão obrigatório que já venha no primeiro parágrafo, mas precisa aparecer em algum momento do texto, sim. Tá bom, Mila? Muito bem. Gente, a segunda estrutura que a gente espera é o desenvolvimento dos argumentos, tudo bem? Ou seja, é a maneira que você aprofunda, você explica, você detalha. Como que você vai explicar isso, né? As mesmas técnicas que você pode utilizar lá no primeiro parágrafo, você pode trazer aqui para o desenvolvimento. Então, você também pode trazer uma perspectiva histórica, você pode fazer uma comparação, né, entre situações, entre países. Você pode, né, presta atenção, gente, perceba que tem argumentação com interrogações retóricas ou não. De novo, eu não recomendo, a não ser que você tenha muito domínio sobre um texto com interrogações. Eu confesso que, inclusive, não é uma linha que eu costumo utilizar, tá bom? Porque o parágrafo, desculpa, tô cebolinha já. O parágrafo com interrogações, ele pode criar
subjetividades, ambiguidades, o corretor pode, inclusive, não entender de fato o que você está defendendo. E não é a ideia. A ideia da dissertação argumentativa é fazer afirmações. Então, se você não domina muito aí o fazer perguntas no texto, não faça, tá bom? Porque às vezes pode virar só um monte de perguntas em resposta, né? Exatamente, Mila. O que eu acho, né? Eu que sou das letras, amo literatura, amo fazer e recomendo altamente que vocês façam. Sabe aqueles 9 livros da FUVEST? 9 livros. Cara, você tem livro sobre questões políticas, né? Você tem um Mayombe da vida, não vou nem começar a citar, senão eu vou querer me empolgar e falar de literatura, né? Mas você tem lá o Romanceiro da Inconfidência, falando sobre a questão da Inconfidência Mineira. Gente, assim, você tem livro da FUVEST sobre todos os temas. Todos os temas. Tenta lembrar de um detalhe, de um poeminha, Drummond, Amor, Coração, põe Drummond, sabe? Faça alguma relação do tema com as obras literárias. Gente, vai ser bacana. Banca gosta. Banca gosta, professora de redação gosta, tá tudo ali coerente, tá? Uma coisa que é bem interessante num texto dissertativo argumentativo é a relação de causa e efeito. Adoro essa técnica. Professora de redação recomendo altamente. Então, por exemplo, vamos pensar, como que a gente chegou nesse momento de um Brasil conservador, né? Que tem essa bipolarização, conservadores versus progressistas, e uma vacina um tanto, né, desvalorizada pelo governo federal neste momento. Gente, isso é consequência de algo, né? Existem causas para a gente chegar nesse momento, né? A gente pode ali falar sobre educação, sobre programas, né, a programação, o que a gente entende como cultura de massa, cultura popular no Brasil, enfim, também não vou adentrar isso aqui. Mas a relação de causa e efeito, ela é muito interessante, né? É sempre interessante você trazer os porquês de uma sociedade atual. Então, tenta pensar isso, tá, gente? Então, vamos lá. A gente continua com a redação desse candidato, que tirou 8,5 aí pela USP. Claro que a gente não tem, né? A gente não tem o nome dessa pessoa especificamente, mas a gente espera que 2 parágrafos, pelo menos, né? Mas explicando os 3 argumentos, tá? Quando você me fala do repertório cultural, Mia, o repertório cultural apareceu agora, tá? E aí eu acho que é importante a gente fazer uma leitura. Aconteceu coincidência, gente. Acontece coincidências? Acontece. Então, às vezes, dá sorte de justamente algo que cai numa prova de redação de um assunto que você estudou na sua vida. Até de um teórico que você conhece. Qual que é a chance disso acontecer? Olha, improvável, mas vai que. Nesse caso, a gente percebe que o candidato, ele conhece, inclusive, o conceito de skyboxification, que é a tradução aí para camarotização, tá? Ó, cunhado pelo filósofo político americano Michael Sandel e traduzido do inglês skyboxification. O neologismo está associado a outros 3 termos no contexto brasileiro: distinção, desigualdade e segregação. O impulso de distinção diz respeito a se apresentar ao mundo pelo consumo. Peraí, professora, o que esse candidato está fazendo? Gente, ele está explicando o conceito de skyboxification, que é o conceito da camarotização, tá? Que é o conceito já de um teórico. Ele está fazendo isso, ele está mostrando que ele sabe o conceito. Isso é ótimo, gente. Ele sabe o conceito do tema da redação. Ok. Mas não esqueçam que a primeira argumentação dele era histórica, tá? Vamos voltar nisso. Tá, ele tá gastando aí repertório cultural. Mas, gente, se ele não me falar em algum momento da questão histórica, ele vai perder ponto. Vamos ver se ele consegue, ó. Vamos lá. Já a desigualdade e a segregação são crônicas no país. Tô começando, vamos lá, acho que vai. Retratadas, inclusive, em clássicos literários, como Casagrande Senzala, de Gilberto Freire e Raízes do Brasil, historiador Sérgio Buarque de Holanda. Ambos mais 2 repertórios ainda. Ilustrando uma constante ruptura da isonomia e a ideia da igualdade. Vamos lá. O que a gente está pensando sobre como... Perceba, gente, esse candidato não ganha nota 1000, tá? Mila, analisa junto comigo.
o primeiro argumento desse candidato deveria ser histórico. Ele tem que buscar na história brasileira a explicação para a gente ter o fenômeno, inclusive atual, da camaradização. Ó, ele fala lá, a versão, a mistura. Desculpa, a versão, a mistura é resultado de um histórico de desigualdade social no país. Aí ele cita os 2 livros. Ele vai citar Casa Grande. Ele não explica totalmente, né? Ele cita só, mas aí parece que aí o corretor tem que conhecer o livro, né? Porque às vezes quem está corrigindo não lê o livro Casa Grande Senzala ou Raiz do Brasil, você não sabe o que ele está falando, né? Exato. Mas olha só, Milva, qual a chance desse candidato de fato conhecer esses livros? Qual a chance desse candidato não ter pego uma listinha que tanto vestibulando pede para os professores de redação? Professora, me cita aí uns teóricos, vai? E se cair consumismo, qual teórico que eu cito? Modernidade líquida do Bauman. Consumismo do Bauman. Gente, mas o que ele fala no livro, né? Então, olha só, a grande questão, gente, é que você não tem que partir do pressuposto que só citar um livro é suficiente, tá bom? Não é só citando um filme que é suficiente também. Então, faltou, sim, algum aprofundamento sobre Casa Grande e Senzala, nem que seja, né, para explicar a questão da colônia, a questão dos africanos trazidos de forma escravizada e brutal para o Brasil, que foram explorados, etc, etc. A gente precisa ter alguma explicação. Precisa ter a relação aí, né, dos senhores da Casa Grande com a questão da Senzala. Gente, precisa, tá? Então, ficou vago. Ele não ganha nota máxima, Milva, nessa parte aí de argumentação. Ele vai ao encontro do repertório cultural, porque de fato são 2 livros que explicam historicamente essa diferenciação, tanto em termos raciais, né, sociais e desigualdade aqui. Tudo bem? Então, é só para fechar, é isso, tá, gente? Ele vai ao encontro da argumentação, mas ele não explica, ele não aprofunda, né? Então, o corretor fica assim, será que você sabe mesmo do que você está falando? Né? O segundo argumento. Mila, você lembra qual que era o segundo argumento do candidato? Porque é bem importante... Gratificação social. Isso, então é bem importante para quem está escrevendo o texto não se perder. Então tá, eu expliquei o histórico, agora eu preciso explicar a estratificação social. Bora lá, então vamos ver o que esse aluno escreveu no 3º parágrafo dele. Você pode ler para a gente, Mila, por favor? Todavia, os recentes avanços na distribuição de renda agregaram novos componentes aos conflitos entre classes. O acesso de estratos sociais e nos abastados a aeroportos, shoppings e a bairros nobres através do metrô diverge dos interesses daqueles que já usufruíam dessas vantagens. Esses indivíduos buscam preservar seus ambientes porque não os entendem como privilégios, mas como consequência do mérito. Isso é uma boa explicação, achei, eu gostei. Também. Confesso que ele se saiu muito melhor explicando a questão dessa diferenciação social, de acesso, então, numa relação mais às classes sociais do que no argumento histórico, né? Então, inclusive, ele exemplifica qual que foi a técnica argumentativa, porque é isso que é bom deixar claro, gente. Sempre há uma técnica argumentativa por trás daquilo que você escreve nesse tipo de redação. Então, ele exemplificou. Como que ele explica que a gente tem uma desigualdade de acesso? Galera, a gente tem uma classe social que frequenta, né, em maior quantidade, aeroportos, né, shoppings, que mora em bairros nobres, né? Até a palavra bairro nobre já é um grande explicador aí dessa estratificação. Então tá ótimo. Inclusive, essa classe social, ela quer continuar mantendo, né, essa diferenciação, porque ela entende que isso é algum tipo de vantagem e quer continuar mantendo distante, né? Ela acha que é mérito. Então, ok, né? Até poderia aprofundar, mas tá ótimo já. Tá ótimo. Foi o encontro do argumento 2. O argumento 3. A gente vai ter que lembrar também qual que era. Esvaziada de democracia. Sociedade esvaziada de democracia.
Ótimo. Ou seja, a gente agora espera que o candidato nos diga que o Brasil não é tão democrático assim. Ai, será que é difícil provar, né? É um conceito que a gente compreende bem, né? A gente sabe que é uma democracia bem contraditória que nós vivemos no Brasil, mas é difícil explicar, é difícil escrever isso, né, gente? Então vamos lá. Uma amostra de efeitos nocivos da camoratização é perceptível na qualidade do ensino discrepante entre escolas públicas e colégios de elite. Já gostei, né? Então, assim, quando você se vir diante de um conceito difícil de explicar, novamente, tente tornar este conceito concreto. Como? Exemplifique. Né? Gente, olha para a tua sociedade, né? O que você enxerga na tua sociedade? Isso tem que ir para o teu texto. Então, ótimo, né? Ele já começou falando da diferença entre escola pública e colégio de elite. Perfeito, né? Conjuntura esta, que deveria ser conjuntura essa, tá? Porque ele está retomando o essa tem uma diferença de uso, fiquem atentos aí, tá? O essa retoma algo. Então, ele está retomando a conjuntura. Que conjuntura? Escolas públicas e colégios de elite, que faz acentuar a disparidade socioeconômica. Tem algo aqui também que é importante. Tem uma seleção vocabular bem interessante aqui. É o aluno que faz uso de termos apropriados, dito cultos, né? A disparidade socioeconômica das gerações futuras, prejudicando a democracia. A gente tem um colchetes aí, porque no original o aluno provavelmente esqueceu na hora, né? A gente prevê isso, que ele esqueceu na hora de passar, limpa a palavra prejudicando. Então, para fazer sentido, o editor coloca. Outra ilustração do aviltante fenômeno foi a repercussão negativa dada aos rolezinhos. Os rolezinhos tinha que estar entre aspas. Isso que eu ia perguntar. Deveria. Apropriação democrática de espaços públicos privilegiados por jovens de baixa renda, acho que o editor também esqueceu de fazer isso aí, rechaçados em uma nítida violência simbólica. Olha que interessante. Gente, vocês lembram, Mila, da questão dos rolezinhos em São Paulo, especificamente? Sim, teve até uma situação que aconteceu que tem o shopping JK aqui em São Paulo, né, que é marcas caras e tal, e acho que teve um rolezinho lá, e acho que os seguranças mandaram todo mundo para fora, porque não sei se era porque as pessoas pareciam ser de baixa renda ou se eles não queriam baderna, mas, né? Parece-me que pode ser o primeiro item com maior expressividade e o segundo é uma consequência, né? E de fato, né? Aí a gente teria que dar o segundo é só eufemismo também, né? Exato. Claro que os rolezinhos, eles se tornaram depois, até aconteceram alguns assaltos, mas aí a gente teria também que fazer um aprofundamento sociológico sobre isso, né? Por exemplo, se a gente não discute o assalto, se a gente não discute o que é ter um condomínio fechado com seguranças, a necessidade de ter isso, enfim, a gente nunca vai aprofundar nada, a gente fica no lugar comum, né? Então, sim, até esse tema do rolezinho, ele merecia também uma reflexão aí. Mas voltando, o que esse candidato faz? Ele quer mostrar que o Brasil não é democrático. Como que ele vai fazer isso? Ele vai dizer que até em espaços dito democráticos, eles não são de verdade. Gente, um shopping, teoricamente, deveria ser aberto a qualquer público, né, ao público consumidor, só que não é. E aí a gente percebe nesse exemplo do rolezinho que de fato não é. Esse processo de segregação se traduz na negação do outro e na convivência com ele, coibindo assim, gente, é uma conjunção de conclusão. As conjunções de conclusão obrigatoriamente precisam vir entre vírgulas. Coibindo, vírgula, sim, vírgula, a igualdade de direitos prevista em uma sociedade democrática. Assim, eu acho que esse foi o melhor parágrafo desse candidato. Esse foi incrível, né? E ele mostra essa diferença, assim, como ele próprio diz, essa disparidade socioeconômica, tá? Ana, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta. Entre o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo não tem
tipo, ligação nenhuma, né? Não tem conectivo nenhum. Isso será que talvez tenha afetado a nota deles? Sem dúvida, Mila. Sem dúvida. Muito, muito importante mesmo. Isso é algo que eu precisava chamar atenção. Por mais que haja coesão interna, né? Então, dentro do parágrafo tem coesão. Então, por exemplo, eu vou mostrar isso para vocês. Ó, se a gente voltar, vamos fazer o seguinte. Ele acaba de falar do primeiro argumento e aí depois ele coloca todavia. Então, tipo, é um conectivo, né? Mas assim, ele não explica muito bem, igual ele falou no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo ele conseguiu falar como os 3 argumentos são importantes nessa situação da camaradezação da sociedade. Mas depois parece que ele só deixou eles meio sem nada, assim. Avulsos, né? Exato. Inclusive, o todavia, ele é um conectivo de oposição. E tem algo aí, de verdade, não sei se deveria ser o todavia, abrindo esse parágrafo. Porque no primeiro parágrafo ele explica que é tudo assim, são 3 motivos, né? E um contribui ao outro, né? Um ajuda o outro a se perpetuar na sociedade. Exato, então por que é todavia, né? Mas assim, ó, então vamos até retomar esse primeiro. Primeiro de tudo, né? O que a Mel tá chamando a atenção pra gente? Ela tá chamando a atenção que tem que ter coesão entre os parágrafos, tá? Então, como é que você faz para colocar o seu parágrafo à prova para ver se ele está coeso com o anterior? Gente, quando você consegue ler um parágrafo inteiro de uma maneira que ele está bem clara, bem redondinha, que ele não retoma nada que já foi dito, por mais que ele pareça perfeito, ele não está, ele tem um problema. Se você lê um parágrafo que não precisa de mais nada do texto para ser entendido, ele tem um problema. Olha que incrível. Mas eu estou entendendo o sentido, professor, ele está perfeito, ele não tem erro de norma culta. Gente, a questão que a gente está falando agora é de coesão. O seu parágrafo, ele precisa ser uma rede aí, ele precisa fazer referência a algo do parágrafo anterior. Se ele não faz, ele não está coeso, tá? Então, ó, só para deixar claro, a Mia, quando ela fala que existem 3 argumentos, né, para explicar o fenômeno da camoratização, são 3 fenômenos que se somam. E é assim, eu tô, na verdade, questionando agora o todavia, eu tô questionando junto com vocês agora. Então, deixa eu ver, ele termina o segundo parágrafo falando do repertório cultural, né, que ambos ilustrando uma constante ruptura da isonomia. Aí ele fala, todavia, os recentes avanços na distribuição de renda agregaram novos componentes a conflitos entre classes. Eu, sinceramente, acho, não sei se a Mia vai concordar comigo, que deveria ser um além disso. Pode ser, eu também acho, ficaria melhor, acho que mais coerente, assim, né, com o texto inteiro, porque ficou muito avulso, assim, os três argumentos, tipo, a gente consegue entender lendo o texto inteiro que ele está explicando o que ele falou no primeiro parágrafo, mas acho que, não sei, parece que criou uma expectativa, assim, no primeiro parágrafo, que ele conseguiu explicar muito bem, né, os 3 motivos pelo qual a camaratização da sociedade é como fala? Não um efeito, mas algo que existe, né? E continua cada vez aumentando a diferença de padrões de vida, assim, entre as classes sociais. Perfeito. E aí, gente, como é que a gente soluciona isso? Então, se você está elencando 3 argumentos, eu vou te dar uma dica bem clichê, mas que funciona, assim. É clichê no sentido, não porque todo mundo usa, eu vou usar, mas clichê porque dá certo, o uso é ideal, tá? Então, você pode começar, primeiramente. Você pode começar. Então, esse primeiro argumento, né? Então, cunhado pelo filósofo, olha que interessante, ele está partindo, inclusive, da definição de skyboxification. Ele está partindo da Câmara. Nossa, que palavrinha difícil em inglês, né? Ele está partindo da própria definição. Então, se ele está partindo da definição do próprio tema da redação, ele pode começar em primeiro lugar, primeiramente, né? Ou seja, porque ele está elencando as suas argumentações. Esse segundo parágrafo, ele poderia começar com além disso, tá? Não teria nenhum problema. Se ele vai colocar... Vezes, ele podia ter colocado os recentes avanços também contribuem ou agregam. Perfeito. O conectivo, ele não precisa ser a primeira palavra de cada parágrafo, né? Então, ele pode estar ali ao longo do primeiro período, com certeza. E tem algo
que é importante, ele realmente, esse candidato ou essa candidata, não fez bom uso mesmo dos conectivos, tá, gente? O que acontece? Você parar para pensar aí no segundo parágrafo de argumentação, que é é o primeiro argumento, mas é o segundo parágrafo, né? Ó, terceira linha, segregação, ponto, o impulso de distinção. De novo, ele termina um período, começa outro. Não tem conexão, ó. Não tem conexão entre os períodos. Gente, tem que ter conexão entre parágrafos e entre períodos. Vamos para o outro período. Já a desigualdade, ok. Já a desigualdade significa que ele disse algo anteriormente. Ok, aqui tem coesão. Vamos para o próximo parágrafo. Ele começou com esse todavia, um todavia que é estranho. Ó, segunda linha desse segundo parágrafo. Conflitos entre classes. O acesso também não tem coesão. Não tem coesão. Tem que ter coesão, gente, é recomendado, né? De novo, não precisa ter coesão logo na primeira palavra de cada período ou cada parágrafo. Mas, ó, se a gente continuar lendo, o acesso de estratos sociais, não tem também. Não tem. O último período tem coesão. Ó, esses indivíduos, esses quem? Bom, ele retomou, tá bom? Então, é só para a gente ficar atento aí, gente. O que é coesão? É só conjunção? Não. Pronomes. Os pronomes, na verdade, são uns grandes aliados aí das conjunções, né? Sinônimos, muitas vezes, conseguem fazer também essa coesão. A gente pode seguir para o parágrafo de conclusão agora, que é o parágrafo que também tem uma estrutura esperada. Então, olha, a conclusão corresponde, obviamente, ao último parágrafo a ser elaborado e que é responsável pelo fechamento das ideias a partir da retomada do tema e da tese. Conforme foi possível observar, a tese é o ponto principal desse tipo de texto. Ela é apresentada na introdução, é defendida na argumentação, geralmente 2 argumentos, podem ser mais, mas fica atento à quantidade de linhas, e é retomada na conclusão. Por isso, é fundamental que ela fique clara já no parágrafo inicial, e para fazer isso de forma eficiente, interprete com cuidado o tema da redação. Bom, vamos lá. Então, como que você começa o último parágrafo? A grande dica aí é que você faça isso. Ah, tô vendo que a Viviane Chantacos está acompanhando aí a live. Grande professora de redação, hein, gente? Preciso dizer que é uma honra. Então, vamos lá. Começa com conectivo de conclusão. Logo, portanto, dessa forma, isso, afinal, vírgula, né, gente? Vírgula, tá? Conectivo, vírgula. O que você vai fazer na sequência? Retoma a sua tese. Peraí, eu copio a frase do primeiro parágrafo, eu me plagio? Não, você é uma pessoa criativa, né? Você tem um vocabulário extenso, troca aí algumas palavrinhas, né? Mas retome a sua tese. O que você vai fazer na sequência, gente? É bem cronometrado mesmo, né? Então, você vai, para retomar uma tese, você vai utilizar no máximo 1,5 linha, 2. Você tem que escrever entre 5 e 7 linhas. O que você vai fazer nas linhas restantes? Você pode dar uma perspectiva futura desse tema, né? Eu acho que é interessante você pensar, dentro desse panorama, já pensando que a FUVEST, ela sempre traz um tema subjetivo, de âmbito nacional ou internacional, com alguma problemática social, problemática política, problemática econômica, algum efeito histórico, né? Então, você vai ter que pensar uma perspectiva futura. Isso é resolver, dar uma solução? Não confunda isso aqui com o Enem. Você não vai dar nenhuma proposta de intervenção, gente. Você não vai solucionar nada aqui, tá bom? Dar uma perspectiva futura. Diante desse panorama, né, em que a sociedade se encontra, quais são as perspectivas? Podem ser perspectivas negativas, não tem problema, tá? Se você tiver feito alguma metáfora, tem um seriado bacana, né, que é o Black Mirror. Você já assistiu, Mila? Já, alguns episódios. Eu sou bem fã. É isso mesmo, Vivi.
Eu sou bem fã desse seriado, gente. Então, por exemplo, se cair temas relacionados à tecnologia, você pode pensar aí tanto na quarta revolução industrial, você pode trazer esse repertório do Black Mirror, por exemplo. E se você começou lá na introdução falando de Black Mirror, um episódio específico que você tenha se lembrado, retoma esse episódio, por exemplo, né? Retoma o livro que você lembrou. Faz esse fichamento, né? É interessante você pensar a redação como um ciclo mesmo, né? Então, eu começo, mas eu fecho. Você pode terminar fazendo uma reflexão sobre o tema, você pode sugerir, né, e perceber essa observação, que não seja uma sugestão estruturada como na prova do Enem. Conclusão também tem técnica, né? Então é isso que a gente estava falando. Você pode sintetizar, você pode trazer as perspectivas, é isso que eu já tinha dito, né, naquele slide anterior. Você pode citar, lembrei de um teórico. Posso colocar no último parágrafo? Pode. Gente, mas só toma cuidado para não citar. Tem gente que aprendeu a decorar umas frases, sabe? O Voltaire disse isso. Aristóteles, gente, acho que Aristóteles e Platão nunca foi citado como nos últimos anos de redação. Mas tô para ver alguém que leu mesmo as obras desses dois, tá? Então, gente, não... Olha, não é nem ranço de professora de redação, vai por mim. Mas não decora o raio da frase se você não sabe, de fato, né, fazer uma relação com sua própria redação, tá? Você, gente, não joga. O povo gosta de colocar o Martin Luther King também nas redações, que é uma beleza, gente. Sério, Martin Luther King virou, top 10 das redações. Tô para dizer, gente. Sério mesmo. Então, assim, gente, não joga citações, tá? Quer citar esses famosinhos? Pode citar, não tem problema, tem um amor por eles. Mas faz uma reflexão, coloca a frase bonitinha. Se você lembra de fato, se você fez essa questão de memorização, coloca a frase entre aspas. Se você lembra mais ou menos, você lembra a ideia, não tem problema. Segundo com... de acordo com, vai fazer o que a gente chama de paráfrase, é trocar um pouco as palavras, mas mantendo a ideia, não tem problema. Só que a gente vai um pouco além, faça uma reflexão após a citação, tá bom? E aí, a conclusão do camarada, eu vou deixar para Mila. Posso ler? Beleza. Eu, como uma ótima aluna aí, que eu sei que você é, né? Tá bom. Olha o comentário da Vivi no chat, adorei. Segundo Bauman, a modernidade é líquida, logo o alcoolismo é um problema. Amei, é isso, não façam isso, né? Muito bom. Pode ler, Mila. A partir dessa análise, torna-se possível inferir que a camaratização representa uma ameaça à democracia, uma vez que o regime exige que os cidadãos compartilhem uma vida comum. Dessa maneira, é necessário que as pessoas de contexto e posições sociais diferentes se encontrem e convivam no cotidiano a fim de que respeitem as particularidades do outro e zelem pelo bem comum. Conclusão poderia ser finalizada sem o clichê da boa convivência, com exemplificação de outros modelos sociais, etc. E aí, Mila? O que você acha? Acho que foi uma conclusão meio do nada, assim, né? Ele retoma a tese, até a retomada da tese tá tudo bem, né? Até a palavra ali, vida comum, até aí tá ok. Só que, gente, o que tá vindo na sequência, primeiro que a conclusão, ela tem uma disparidade de tamanho mesmo em relação aos outros parágrafos. Isso só já é um problema, tá? Significa que o candidato, ele não sabe terminar o texto. Real, não, e assim, ele fala, dessa maneira é necessário que as pessoas de contextos e posições sociais diferentes se encontrem e convivam, mas aí parece que ele tá meio que dando uma proposta de intervenção, tipo, para melhorar tem que fazer isso, mas ele não explica como que faz, o que vai fazer, quem vai promover o encontro, né? É isso, gente. E olha só, olha essa sugestão. Então tá, tem a elite, tem, né, a classe alta, a classe média e tem a classe baixa. O que o candidato está sugerindo? Que a elite abrace a classe baixa abrace a elite. Gente, vamos todo mundo conviver bem, né? Vamos todo mundo convidar o outro para as festas. Gente, não convida não, porque a gente está na pandemia. Mas olha só, gente, é inviável, galera. Política bem utópico, né? Utópico, vazio, bom senso. Ai, foi tão bem na argumentação. Bom, não, professor, mantenha-se na linguagem. Bom
não conseguiu finalizar adequadamente a conclusão. E é isso mesmo, gente. Então, perceba que a conclusão a gente tem que seguir, sim, algumas técnicas, né? Para fechar bem essa estrutura dissertativa argumentativa, tá? E basicamente é isso. Eu acho que conforme vocês forem lendo, principalmente os textos da... Pode até ir para esse último slide. Ele está bem ruim de ser visualizado, né? Já percebi. Tá? Aí é mais uma dica, né? Porque a gente falou tanto que esse candidato, ele falhou na coesão textual, que eu coloquei aqui alguns conectivos, alguns principais conectivos. E lembrando, né, Mil, que a gente questionou todavia do candidato. Não basta também eu decorar, o ademais. Eu vi que o ademais é bacana. Gente, o que é ademais, né? Para que você vai usar, né? Consonante A, decorou consonante. Mas o que é consonante? Consoante. É consonante ou consoante? Ih, não lembro mais. Então, assim, galera, não adianta a gente decorar alguns conectivos se a gente não entende. Então, perceba que os conectivos, eles têm classificações. Existem os conectivos de adição, de alternância, de causa, os de afirmação, os de comparação, os de concessão. O que é concessão? O que são as conjunções concessivas? São aquelas conjunções de quebra de expectativa. Elas se confundem bastante com as adversativas, né? Aquelas de oposição, mas o sentido delas é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, apesar de, ainda que, embora, é diferente de um todavia, contudo, tá? Mas aí é uma aula mais gramatical, a gente não tem tempo aqui para isso. A gente tem os conectivos de conclusão, pois, portanto. O pois, olha só, o pois ele pode ser um conectivo tanto de explicação quanto de conclusão. Mas aí o uso tem até a ver com a posição do pois, antes ou depois do verbo. Lembrando que os conectivos de conclusão, eles todos vêm entre vírgulas, né? Diferentemente de um conectivo de explicação, ele pode vir com uma vírgula antes, apenas. É que aí também tem a ver com a sua construção frasal, tá, gente? Tem a ver com os apostos, enfim. Tem os conectivos aí de confirmação, consequência, dúvida, explicitação, de finalidade, hipótese, opinião, oposição, enfim. Então, é interessante você consultar uma tabela de conectivos, você acha facilmente na internet, e começar a treinar e tentar lembrar que cada conectivo tem uma finalidade dentro do seu texto. Eu não uso um conectivo de adição, sendo que eu estou tentando fazer uma oposição, tá, gente? Porque aí você vai ter desconto de nota. E aí, Mila, dúvidas? Não, acho que eu tirei todas durante a live. Muito obrigada, Ana. Eu gostei muito da live. Gente, a Mila foi minha aluna por um breve momento da vida, mas foi minha aluna. Um super prazer te ver. Desejo, então, muito boa sorte a você, a todas as pessoas que estão prestando aí provas. Deixei o meu e-mail de qualquer forma para vocês, se alguém quiser também entrar em contato, tirar uma dúvida. É isso, gente. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aos que estão assistindo aí. Um abraço a todos vocês. Tchau, Vivi. Tchau a todos vocês. Tchau, muito galera. Obrigada, Ana. Tchau.